Portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo naquilo que julgas, porque tu que julgas fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-os tu escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Segundo a sua teimosia do coração impenitente, acumulas iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Amém? Os irmãos poderem tomar assento. A palavra que Deus colocou no meu coração foi o versículo 4 e também o versículo 5. Esse texto eu li tudo para a gente ter uma compreensão melhor, um pouco. A verdade é que eu estou um pouco temeroso, não só por causa da presença de Deus, mas principalmente por falar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande de a gente transmitir a palavra de Deus à igreja do Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje como tema é: a bondade de Deus te leva ao arrependimento. É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Se eu tivesse uma oportunidade de trazer um versículo, talvez era esse versículo que eu iria ler em uma oportunidade, e foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu aproveitei e fiz algumas anotações, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Bom, sabemos que Deus, Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom. Deus é bom, Deus é intrinsecamente bom. Não há nada em Deus que o desqualifique Ele não sendo bom. Deus é bom. A grande verdade é que Deus é o padrão de tudo que é bom. Ninguém é bom sem as qualificações, exceto Deus. Deus é a norma, o juiz e aquele que decide o que é bom. E o homem, as coisas são bons até o ponto em que esteja de acordo com ele e com a sua vontade. E sabemos que Deus é bom. E essa bondade é que leva o homem ao arrependimento. Nós sabemos aqui que Paulo, ele usa os mesmos argumentos de Jesus, dizendo que nós não podemos julgar, porque todos são condenáveis diante de Deus. Você vai ver a lista de pecados que está no capítulo 1, no capítulo 1, e Paulo começa seguindo, dizendo sobre a lista de pecados que existe, a partir do capítulo 1, e começa a dizer que nós somos indesculpáveis quando nós julgamos, porque nós também somos condenáveis. Não que julgar em si seja um ato ruim, porque devemos julgar segundo a reta justiça, mas quando nós se deparamos conosco mesmo, nós vemos que nós temos também pecados e também necessitamos também do perdão de Deus, e é essa bondade que nos leva ao arrependimento. Sabemos que só Deus ele pode conceder o arrependimento a uma pessoa. Deus é a única pessoa que pode conceder o arrependimento. O arrependimento também é um dom de Deus. Lá em Tiago está escrito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então, esse ato de arrependimento, embora seja um dom de Deus, necessita também da cooperação humana, de uma resposta humana. Mas é Deus sempre que concede a oportunidade. Ninguém pode se arrepender se Deus não conceder a oportunidade. E isso é magnífico, porque a bondade de Deus nos livra da ira e do juízo de Deus. É interessante o versículo 5, que diz assim, que segundo a teimosia do seu coração impenitentes, acumulas ira. Aqueles que se recusam se arrepender, deliberadamente se recusam a se arrepender, a Bíblia está escrito que eles acumulam ira. Na verdade, Deus ele quer conceder o arrependimento a todos. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz que, vamos abrir esse versículo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. E em Atos capítulo 17, versículo 30, Atos 17, 30,
conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Veja que Deus ele quer conceder arrependimento a todas as pessoas, mas é a dureza do coração do homem que faz com que ele mesmo acumule ira e se torne um vaso de ira. Mas aqueles que atendem essa bondade de Deus, essa graça de Deus, ele se torna em vaso de misericórdia. Por que Deus colocou esse texto no meu coração? Porque Deus ele tem me levado ao arrependimento. Não só aquelas pessoas que estão lá fora precisam de arrependimento, mas nós também precisamos de arrependimento. Às vezes a nossa conduta não está correta, a nossa ética cristã não está correta, às vezes quebramos o decoro, às vezes não fazemos conforme os princípios da palavra de Deus. Então precisamos nos arrepender. E é essa bondade, essa graça de Deus que nos devolve, é ela que nos conduz ao arrependimento. Deus ele quer sempre conduzir-nos ao arrependimento. Deus, o pastor, quando ele estava orando, eu escutei muito bem, que ele disse que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que senão se ele se arrependa. Então Deus ele também não tem prazer que nós andemos numa vida de desobediência, mas ele quer nos conduzir sempre ao arrependimento, ao caminho certo. Ele quer fazer vasos de misericórdia, vasos de honra na sua presença. E é importante notar que isso faz parte da vontade de Deus. O arrependimento sempre foi a pregação de João Batista, sempre foi a pregação do Senhor Jesus, foi a pregação de Pedro, é a pregação também do apóstolo Paulo, é o arrependimento. Porém, bem sabemos, o pastor um dia disse aqui, na escola, que ele ministrou uma lição dos juniores, que a condição necessária para entrar no reino de Deus é a fé e o arrependimento. E Deus ele tem falado muito sobre esse ato de se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Eu preciso se arrepender. A minha conduta muitas das vezes não está correta. Eu preciso se arrepender. Deus ele quer me fazer de mim um vaso de misericórdia, porque essa bondade está sobre mim e ele me conduzindo ao arrependimento. Então, essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, e quando Deus nos conduziu ao arrependimento, e eles conceder graça a nós, que nós viemos também reconhecer, né, que aqui Paulo ele usa um termo sobre acúmulas ira, em outras traduções diz que entesoura as iras, né, e nós não podemos entesourar a ira, nós temos que fazer aquilo que o pastor sempre diz, né, entesourar a palavra de Deus. Nós viemos entesourar a palavra de Deus, se encher da graça de Deus, sabendo que toda excelência, o poder é de Deus e não do barro. Nós somos apenas o barro e Ele é o oleiro que conduz a nossa vida, que protege a nossa vida, que trabalha em nossa vida da maneira que Ele quer, e que toda a honra e toda a glória seja para Ele. Senhor, agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória.